sou a Matilde, sou professora de português para estrangeiros e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje, com a companhia da minha amiga Ana, que vai casar no próximo ano e decidi matar 2 coelhos de uma cajadada e fazer um vídeo para vocês, onde vocês podem aprender vocabulário sobre casamentos e também poderem ouvir uma conversa informal entre 2 nativas, certo? Certo. Muito bem. Conta-nos, organização do teu casamento, o que é que não pode faltar? Qual foi a primeira coisa que tiveste que procurar? O que é que escolheste fazer? Conta-nos um bocadinho. Então, não podem faltar muitas coisas. Nós ainda não sabemos muito bem tudo o que nos falta organizar, porque é algo que nós decidimos fazer passo a passo. Eu acho que essencialmente, no início, os fornecedores principais, nós definimos 4, 5, e esse é realmente o primeiro passo a dar. O primeiro é o local. Eu acho que nós não conseguimos fazer nada, definir nada, pedir orçamentos de coisas adicionais sem antes termos o local. Portanto, o primeiro passo é escolher. Tu demoraste muito tempo a escolher o local? Foi rápido? Como é que foi? Nós definimos deadlines. Nós ficámos noivos em maio e decidimos que queríamos escolher aqui a quinta até final, no máximo, de junho. Portanto, a faltar exatamente um ano para o casamento. Pedimos muitos orçamentos, explicámos o que é que queríamos e fomos visitando as quintas. Como é que foi essa experiência? Foi gira, confusa, e para quem vai casar, não ouçam nada disto porque eu não concordo, mas que dizem que os noivos têm de ver no máximo 3, 4 quintas, porque senão ficam confusos. Nós vimos 8, não me arrependo, foi super giro. Então, lista de convidados. Quando é que tu aconselhas o casal a definir quantos convidados é que vão ter, quem vai? Antes da quinta até. Eu acho que a primeira coisa que um casal deve definir são os convidados, porque pode haver uma questão de gestão de budget, em que um casal tem de perceber, primeiro tudo, se tem budget para casar, e isso, os convidados, os menus, é o que de facto influencia mais. Quando vamos fazer visitas a N quintas, no meu caso 8, perguntam sempre, ok, mas o casamento é para quantas pessoas? Isso influencia no orçamento final que o espaço pode pedir. Portanto, eu acho que é muito importante irmos com uma ideia, uma janela de número definido de quantas pessoas é que pensamos em ter. E, por exemplo, nessa quinta, a quinta que vocês definiram, a comida está incluída? Tiveste de pagar a comida à parte? Como é que vai ser? Eu sei que há espaços que fazem, alugas o espaço e depois alugas, por exemplo, uma equipa de catering, por exemplo, depois outra empresa que pode fornecer bebidas, não sei. Nós decidimos só optar por quintas que já tivessem o menu incluído. E quando eu digo menu é tudo, portanto, toda a confecção da alimentação vai ser lá. Bebidas também vão ser lá, não queremos ter esse trabalho e o que eu considero stress adicional de estarmos a escolher esses pormenores. A quinta assegura tudo. Também eu sei que há quintas que já têm também outros serviços adicionais, não é o caso da nossa. Há quintas que, por exemplo, têm uma lista de DJs que só trabalham com aquele espaço, têm uma equipa de fotógrafos, têm parceiros. No nosso caso, a nossa quinta tinha alguns parceiros, mas nós optámos por fazer nossa pesquisa. Ok. E, entretanto, depois da quinta, depois da lista de convidados, o que é que vocês optaram a seguir por contratar ou por ir à procura? Então, eu acho que a ordem foi mais ou menos a lista de convidados, quinta, fotógrafo e videógrafo e DJ, animação. E falta um quinto que também é muito importante, que é a celebrante. Celebrante, é verdade. Pois é. Fala um bocadinho sobre isso. Celebrante, não é? Para quem não quer ter só a cerimónia no registro civil, como nós chamamos, que vem só a pessoa do registro fazer a cerimónia, e também para quem não vai ter casamento religioso, há também esta opção. Fala um bocadinho sobre isso. Então, a celebrante, eu acho que é um tema ainda um bocadinho polémico, porque a celebrante é alguém que é o que o nome diz, a pessoa celebra, não é? A pessoa celebra. A pessoa celebra,
é uma cerimónia, não é oficial, portanto não tem qualquer legalidade. O mais comum é a pessoa casa no civil uns dias antes, ok? Portanto, para o efeito legal, o dia da festa, a pessoa já vai casada no papel, como nós costumamos dizer, e a celebrante, no fundo, em vez de ser uma cerimónia, na minha opinião, muito mais impessoal, que é o registro civil, dizer A, B, morada e estão casados, isso aconteceu 2 dias antes, a celebrante vai falar da nossa história de amor. E na minha opinião, eu acho que isso faz muito mais sentido. Claro, era o que vocês estariam à procura. Pode não ser o ideal para muitas pessoas, mas sim. Para vocês fez todo o sentido. Sim. Eu acho que, por exemplo, uma celebrante ainda é um tema um bocadinho polémico no sentido em que, principalmente para a geração mais velha, pais, avós, demoram um bocadinho a perceber porque é que nós estamos a casar não oficialmente naquele momento. Não é? Porque é que nós estamos a assinar o papel naquele momento. O que eu acho e a minha expectativa é que a cerimónia é tão bonita que isso depois acaba por desaparecer e esses receios acabam por desaparecer. E pelo que parece aqui da tua experiência em Portugal, parece que ainda não é assim um nicho de mercado que esteja muito explorado, não é? Há muitas. Há poucas pessoas ainda, mas todos os subscritores que estejam a ver este vídeo e que tencionam vir para Portugal, aprendam bem português, porque pode ser um nicho de mercado muito interessante. É verdade. Não há muitas celebrantes, é exatamente como disseste, não está muito explorado. Eu apercebo-me que há cada vez mais casais que valorizam este tipo de cerimónia e para quem seja empreendedor e tenha jeito com palavras e tenha jeito com emoções, eu acho que é aqui um desafio muito, muito interessante. E quanto mais línguas também vocês souberem, melhor, porque há muitos casais que são internacionais e isso fica mais caro, não é? Pedir uma celebrante que saiba falar e que tenha que fazer um texto e falar um texto que seja noutra língua que não seja o português, fica mais caro. Claro que sim. Então agora vamos para o segundo tema, que é despedida de solteira! O que é que decidiste fazer? Quem é que está a planear? És tu que estás a planear? Quem é que é? Conta-me. Não sei nada. Não sei nada. Eu decidi fugir um bocadinho à regra da questão de ter padrinhos e um padrinho, uma madrinha de casamento, como é muito comum aqui em Portugal. Sim. E decidi ter 6 damas de honor. Dessas 6 tenho 2 madrinhas. No fundo, quem está a organizar a minha despedida de solteira são as 6 damas de honor, incluindo eu. Uma delas. Portanto, estás a perguntar-me a minha despedida de solteira, pergunta-te a ti, porque eu não sei nada. Pois, eu sei algumas coisas, mas não posso dizer, como é óbvio. O assunto, damas de honor, que em inglês são as famosas bridesmaids, não é? Sabes que eu tive uma grande confusão com isso. A nível sonoro, é estranho traduzir isso para português. Para português, exatamente. É super estranho, porque uma coisa é bridesmaid, outra coisa é maid of honor. Exato, a maid of honor é tipo o equivalente, se calhar, à nossa madrinha, será? É a nossa madrinha, mas se tu traduzires maid of honor, quase que te faz lembrar dama de honor e não madrinha. Verdade. E bridesmaid é que te faz lembrar madrinha. Portanto, exatamente. Fora de Portugal é exatamente isso. Portanto, bridesmaid são as damas de honor, são várias, e maid of honor, lá está, elas no final são todas maid, não é? E há uma que é of honor, não é? Sim. Isto não é uma coisa que é típica portuguesa, não é? Típica em Portugal é ter simplesmente, como disseste, uma madrinha e um padrinho, sim, de cada lado, tanto o noivo como a noiva, até porque normalmente são essas as pessoas que são as testemunhas do casamento, tanto no casamento civil como na igreja, certo? Penso que na igreja também precisas de ter... Certo. Também ensinas. Sim. Também ensinas, exatamente, e precisas de ter testemunha. Porque é que optaste não seguir a tradição portuguesa e seguir esta tradição mais americana, penso, não é? Penso que é mais típica dos Estados Unidos. Porque para mim é importante dar aqui alguma relevância a certas pessoas que eu sei que vão estar ao meu lado no processo e sei que estarão também aqui ao meu lado em todos os momentos da minha vida enquanto casada. Já estiveram no passado e, portanto, para mim faz sentido realmente ter aqui, neste caso,
que 6 pessoas que de facto se podem destacar. Eu acho que isto das damas de honor é algo que já se vai também... Sim, já se agora, usa há agora em muito Portugal tempo. já está a ser muito comum. Sim. Há alguns costumes americanos que ainda não fazemos, como por exemplo o rehearsal dinner e Nem todas pensar. essas coisas não vamos fazer. Não tenho tempo. Não temos tempo. E também não temos dinheiro porque É um segundo casamento, quer dizer, é um primeiro, não é? Imagina, não é bem, o que me explicaram foi tu ensaias o casamento, certo? E depois a seguir é costume ter-se um jantar. Normalmente é um dos pais que paga esse jantar. Ensaias a cerimónia, talvez. Sim, eu acho que tu ensaias a cerimónia, exatamente, ensaias a cerimónia. Um copo de água não dá para ser ensaiado, Mas não é que depois perde a surpresa, não é? Perde, não sei. Não costumam estar todas as pessoas lá, estão apenas as pessoas que vão entrar, ou seja, noivos, maids, padrinhos, pais, ou seja, as pessoas mais importantes que têm algum papel ou alguma entrada no casamento que não sejam os guests normalmente, os convidados. Aí, esses têm que participar no rehearsal dinner. No rehearsal e depois no rehearsal dinner. Sempre que eu tenho alunos americanos e me pedem para traduzir, eu nunca sei como é que é de traduzir É isto. o jantar de preparação. Eu acho que é tipo um jantar que é na sequência de um ensaio do casamento, Exato, não é? o jantar de ensaio. Então sim, esse jantar é mais um custo extra. É um custo enorme, E é um não é? custo enorme, porque... Eu acho que em Portugal, nunca ser. Nunca vai ser trend. Agora, a parte mais interessante, que é a busca do vestido. Diz-me, já começaste à procura? Se sim, quantos é que já experimentaste? Como é que tem sido? Já tens algum preferido? Como? Diz-me. Sem muitos pormenores, porque o noivo está aqui algures e não pode ouvir. Exato. Não, então, eu acho que sempre soube mais ou menos o que é que queria, porque é assim, uma pessoa está noiva há 3 meses, mas quer estar noiva há 3 anos, não é? Portanto, eu sabia mais ou menos o que é que queria. Mais uma vez, contrariamente ao que dizem, porque ninguém manda em vocês, dizem, só deves escolher 3 lojas porque senão ficas confusa. Acho que já fui também a 8, sem qualquer... Adoro, acho que está a ser a fase mais divertida até agora da preparação e, portanto, qualquer noiva que esteja por aí, se encontrou o vestido e acha que é o tal, eu acho que deve parar, porque de facto vai ficar confusa. Agora, se acham que é um processo divertido, é o meu caso, e ainda podemos ver outro e outro e outro, força, exatamente, sim. Porque não? Voltando aqui um bocadinho atrás no processo, portanto, eu fui, marquei com muita antecedência as lojas que eu tinha curiosidade em ver, defini um budget e fui à loja. Normalmente podes levar, eu não sei como é que fazem no Say Yes to the Dress, que vão 10 pessoas, mas aqui em Portugal só deixam 3, 4 no máximo. E, portanto, obviamente temos de fazer escolhas. A pessoa que tem de estar sempre comigo é a minha mãe. E as minhas madrinhas, as minhas duas madrinhas foram à maioria das provas. E depois levei adicionalmente as minhas bridesmaids. Eu também fui ontem e gostei muito, foi muito divertido. Foi muito divertido. Normalmente há uma assistente, não é? Que é atribuída a nós e que vai estar connosco do início da visita até ao final e que nos ajuda. Portanto, nós dizemos o que é que queremos, mostramos e depois dá-se todo o processo de experimentar, tirar, pôr, dar opiniões, tirar fotografias. Claro. E acaba por ser um ambiente tirar super fotografias, giro. Mesmo que tenha lá um sinal a dizer que não se pode tirar fotografias, mas tirar fotografias é importante. Não consigo perceber bem a lógica. Há lojas que não permitem virmos com registros dos vestidos. Eu entendo por uma questão de exclusividade, mas ao mesmo tempo para a noiva é um bocadinho ingrato, não é? Porque se tu experimentas muitos vestidos e queres ter a certeza, olha, é mesmo este... Não há nenhuma noiva que não chegue a casa depois de uma prova e que não queira ver os momentos. Até porque, por exemplo, há noivas que experimentam vários estilos de vestido. Tu, por acaso, mantiveste sempre no mesmo género. E mesmo que eles tenham alguns detalhes que sejam diferentes, chega a um ponto em que, quando nós estamos a olhar para eles parecem-nos todos iguais. É verdade. Então, ter esse registro, eu acho que facilita muito para quem está confuso. Exato. E eu posso dizer que eu acho que a minha escolha de vestido vai ser um vestido que eu
escolhi na primeira loja que eu fui, Exatamente. há 3 ou 4 semanas atrás, e que na altura vesti e gostei, next. Não, eu não fui aquela noiva em que vesti, chorei e disse é este. Não, eu vesti, gostei, podemos ver o que há mais por aí. E estava a ver as fotos e aí sim deu-me um clique De facto, este vestido tem tudo o que eu quero. Exato. Se não existisse este registro, não ias não nunca ia se voltar. calhar saber. Não, Exato. portanto, lojas, apoiem o registro. Por favor, deixem as pessoas tirar fotos. Lizzie, vais aparecer aqui também? Sim. Então imagina, costumes que nós costumamos ter aqui nos casamentos em Portugal. Agora assim de repente não me estou a lembrar assim de nenhum, mas há alguma coisa mais tradicional que tu queiras manter? Há coisas que vais excluir de todo? Como é que vai ser? Agora estou a lembrar-me, e eu não sei isto de cor, mas dizem que a noiva deve ir. Eu não sei isto de cor, mas é uma coisa azul, Sim, eu sei. uma coisa emprestada. E uma coisa nova, uma coisa usada. É isso, são 3. Eu não sei, mas quero seguir. Por exemplo, eu acho que são tradições giras, são tradições que não custa nada e que... E alguém que sempre sonhou com o casamento vai decorando essas coisas. Por exemplo, a liga, também acho que é giro. Liga. Sim, é verdade. Nós aqui temos essa... Eu acho que nos outros países também é assim, não é? Eu acho que sim. E acho que em todos os países também é comum dares o teu buquê, não é? Aqui em Portugal, e eu acredito também em outros países, já há muitas formas diferentes de dar. Antigamente era Era atirar, não é? Tirar às moças... Atirar o buquê. Normalmente Solteiras. hoje o buquê é um bocadinho mais elaborado, portanto a probabilidade de acertar na testa de alguém e partir é alguma. É verdade. Por exemplo, há o jogo das fitas. Eu já fiz esse num casamento. Gostaste? Eu acho que a noiva sofre um bocado de estar A noiva assim sofre sempre um com a bocado, mão, sim. Principalmente no casamento a que eu fui, a noiva tinha uma tesoura que não cortava muito bem, então Já viste? ela sofreu um bocado. É que dói os braços. É verdade. Há um também que é... o buquê está numa gaiola e eu não conheço. todas as noivas têm chave, não é? Com um cacifo, para abrir o cacifo, mas só uma. Ok, é e aí abre. és tu que escolhes quem é que fica com a chave? Normalmente é assim, podes dizer, olha, Mas isso sentir um bocadinho a magia da coisa, não é? Depende, porque há noivas que querem muito que a amiga X ganhe o buquê. Então podem fazer dessa forma. Lá está, eu quero seguir a tradição. Queres atirar, Quero atirar e peço desculpa se partir a cabeça de alguém. Vais atirar o teu buquê ou vais ter um buquê extra para atirar? Vou ter um buquê extra. Pois, mas as noivas eu acho que quase, hoje em dia fazem todas quase. O que é que tu achas da ideia de levares com arroz em cima? Achas ok? Está tudo bem. Essa era a parte que eu odiava mais, por Sério? exemplo. Eu acho que deve ser super desconfortável levar com arroz. Olha, sabes que eu tenho uma amiga minha que a sogra, para ajudar, andou um ano inteiro a dar arroz. Pôr arroz tipo num alguidar. Sim. Ai, que ótimo. O que é que aconteceu? Uma semana antes ela começou a fazer os cones, não é? Para pôr o arroz e as pétalas. Estava tudo cheio de bichos. Estava tudo cheio de bicho. O arroz é giro, não em demasia, porque todas as noivas que eu ouvi a experiência, quando se despem, Estão cheias de arroz, por todo lado. Não tem de ser muito. E pétalas, acho que vou seguir essa mistura. Ok. Para acabarmos aqui, expectativas para o grande dia. O que é que tu esperas que aconteça? Como é que tu achas que vai ser? Emotivo. Eu sou chorona. Eu só espero 2 coisas. E se essas 2 coisas acontecerem, o resto posso cair. Quer dizer, cair não. Não, mas o que eu quero dizer é cair não. Eu gostava primeiro que estivesse bom tempo, que não chova, verdade. que esteja um sol muito bom, agradável, e ter todas as pessoas que amo naquele dia comigo, que amamos, não é? Se essas 2 coisas acontecerem, tudo o que seja imprevistos que possa acontecer, está tudo bem, resolvemos. Okay. Muito bem. Ok. Tens mais alguma coisa a dizer, a partilhar? Não. Gostaste de fazer este vídeo? Gostei. A Lizzie adormeceu. Eu acho que a Lizzie adormeceu, sim. Não, ela está de olhos abertos, mas está muito calminha. Bem, vamos acabar por aqui, que este vídeo já está demasiado longo. Como sempre, se ainda não subscreveram o canal, não se esqueçam de clicar no botãozinho da subscrição, ativar o sininho para não perderem
nenhum vídeo. Se quiserem apoiar o meu trabalho, têm na caixa de descrição, como sempre, um link onde me podem fazer um donativo. E tem também o link para o meu Instagram, se me quiserem seguir por lá. Eu posto lá coisinhas diferentes, às vezes posto desafios. E é só isto. Obrigada por assistirem e vemo-nos no próximo. Tchau, tchau! Obrigada!